Bom dia, meus amores. Vamos lá. Então, semana 2 do PET 1 2021. Eu sou Elane, professora de Geografia, e nós vamos estudar, então, o povo brasileiro. Então, vamos lá. Eu preciso que vocês tenham em mente dois termos importantes sobre população. O que é uma população absoluta e o que é uma população relativa? Vamos para a absoluta. População absoluta é o número real de habitantes, é o número de quantas pessoas tem um determinado lugar, né? Então, por exemplo, na sua sala, qual que é a população absoluta da sua sala? Na sua sala tem 35 alunos, então a população absoluta são 35 habitantes. Então, vamos pensar no mundo, né? Então, aqui, ó, eu coloquei a relação dos 10 países mais populosos do mundo. Então, o primeiro é China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e Brasil. Brasil hoje, ele está em 6º lugar, mas ele foi por muitos anos o 5º lugar. O Paquistão hoje, ele é o 5º país mais populoso, né? Então tem maior número de habitantes, a população absoluta maior. Por quê? Porque quando eu falo em população absoluta, eu também posso usar o termo de populoso, ou seja, é um lugar que tem muita gente ou que tem pouca gente. Então vamos observar aqui, esse mapa aqui, ele vai mostrar os países mais populosos. E observa aqui, ó, que em relação às cores, quanto mais escuro for, tem mais pessoas. Observa aqui, ó, China, que é a primeira, Índia. E à medida que vai clareando o azul aqui, vai diminuindo o número da população, certo? Então, para recapitular, o que é a população absoluta? População absoluta é o número real de habitantes. Então, se um lugar tem 10 habitantes, essa é a população absoluta. Se um lugar tem 10 milhões de habitantes, essa é a população absoluta. Então, é um número real. Então, pensa aí comigo. Quantos habitantes tem dentro da sua casa? Qual que é a população absoluta que vive dentro da sua casa? Então, é o número real de habitantes. Então, é isso. Vamos para o próximo? População relativa. O termo refere à relação da população absoluta, ou seja, o número de habitantes que tem, e o local e a área que ela ocupa, certo? Então, presta bastante atenção aqui, ó. Observa que esse espaço aqui, ó, ele tem 20 pessoas. Aqui, esse espaço aqui parece ser menor, tem 20 pessoas. Observa que aqui, ó, as pessoas estão longe uma da outra. E aqui tá próxima. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a sua sala, 35 alunos, você vai convidá-los para o seu aniversário na sua casa. A sua casa, ela não é tão grande, eu imagino que ela não seja enorme, certo? Então, o que ia acontecer? Nem pode, né, gente? Aglomeração agora, nem pensar. Ia ficar super povoado sua casa, ia lotar, né? Ia ter gente para tudo quanto é lado. Por quê? Porque 35 pessoas em uma casa normal ia lotar, ia ter gente de fora, ia ter gente na cozinha, na sala e por aí vai, né? Agora, se você fosse colocar a sua turma, né, 35 alunos, em uma quadra, por exemplo, de futebol, o que ia acontecer? Ia ter muito espaço, vocês iam ficar um monte de gente de um lado, outro do outro, não ia estar lotado. Na sua casa ia estar lotado, aglomeração total, né? E lembrando, não pode. Então, ó, a população relativa, ela é o número de habitantes, mas vai depender da área. Se for um lugar pequeno com muita gente, vai ficar lotado. Se for um lugar grande com poucas pessoas, ele vai ficar cheio, né? Então, observa aqui, por exemplo, eu quero que você observe que a cor aqui, ó, do Japão, que é esse pedacinho só aqui, ele é mais claro do que o do Brasil. Só que observa o tamanho aqui do Brasil, ó. E aqui, ó, o tamanho do Japão e o tamanho do Brasil. Em termos de densidade demográfica, em termos de população relativa, aqui no Japão é muito mais populoso que no Brasil, porque como nós temos um território enorme, vai sobrar gente. Então, tem áreas no Brasil que é mais povoado, tem menos que é menos povoado, certo? Lembrando que aqui é o número de habitantes, então não depende do tamanho. Agora, na população relativa, vai depender do tamanho. Lembra, 35 alunos
numa festa na sua casa, 35 alunos numa festa em uma quadra. Então, em uma quadra, vai parecer que tem até pouca gente. Agora, 35 alunos. Se for na sua casa, vai estar super mega lotado, certo? Então, essa é a diferença. Então, é o próprio desenho aqui, ó. Então, observa, aqui tem 5 pessoas, aqui tem 5 pessoas. Como o espaço aqui é maior, o número de pessoas é a mesma, ó. Aqui tá espaçado. Aqui, como o espaço é menor, tá mais junto. Quando eu vejo aqui 20 pessoas num espaço grande e num espaço menor, ele vai estar mais aglomerado e aqui mais espaçado. Então, a população relativa, ela depende, ela está relacionado ao tamanho. Quanto maior for o espaço, cabe mais pessoas e essas pessoas vão ficar espaçadas. Vamos andar para a gente poder ver se você consegue entender isso. Olha o que eu falo aqui, que o território brasileiro, ele não, aliás, não é o território brasileiro, é qualquer território. Ele não é igualmente povoado. É muito difícil um lugar ser igualmente povoado. Você ter, por exemplo, 1000 habitantes a cada 1 quilômetro. Ser igualzinho. Não tem. Por que que não tem? Porque existem lugares que são mais fáceis de se viver e lugares que são mais difíceis de se viver. Por exemplo, imagina, você está no deserto. No deserto falta água, porque a principal característica do deserto é a falta de água. Num lugar extremamente gelado, por exemplo, viver no iglu, né, naquela casa de gelo, não é fácil, né? No meio de uma floresta, né, sem tecnologia, sem nada, não é fácil, né? Em lugares extremamente pobres, pobreza também, é difícil de viver no meio da pobreza, onde falta tudo, falta medicação, falta comida, falta trabalho, né? Um lugar que tem muita violência, não é fácil de viver. Então, nesses lugares aqui, ó, são difíceis, tem menos pessoas. Agora, nos lugares que são mais fáceis, como é que é um lugar que é mais fácil? É um lugar que tem água em abundância, é um lugar que tem emprego para todo mundo. Então, se é um lugar que tem muito emprego, quem mora num lugar que falta emprego, vai buscar emprego aqui. Então, mais gente vai para esses lugares que tem mais emprego. Um lugar que tem segurança, um lugar que a qualidade de vida é boa. Então, esses lugares atraem sempre mais pessoas. Agora, observe essa imagem aqui. Essa imagem é foco de luz. É onde tem energia, no nosso caso aqui, vamos pensar assim. E onde que vai ter mais energia? Onde tem mais pessoas. Então, observe o seguinte, que no Brasil, esses pontinhos iluminados aqui, ó, é onde tem mais pessoas. Olha aqui, aqui tem gente, ó. Certo? Aqui, ó, Floresta Amazônica, é o lugar onde que nós temos, a região norte, é o que nós temos menos habitantes. Por quê? Porque é uma floresta. Até porque se tivesse esse tanto de gente que tem aqui não tinha mais floresta amazônica, né? Então é uma questão até de preservação. Mas não é isso. Não temos aqui porque a dificuldade de se viver numa floresta, viver num lugar que tem poucas indústrias para geração de trabalho, então não é fácil de viver. Aqui, ó, são as regiões mais desenvolvidas. Nós estamos aqui, ó, Minas Gerais está na região sudeste, é onde que nós vamos ter mais emprego. A gente vai ver isso para frente. Observa aqui. Essa é a primeira atividade. Tenta lembrar do que eu acabei de te ensinar. Está mostrando a densidade demográfica do Brasil. Esse mapa aqui, ele vai por cor. Olha aqui, ó. Essa é a mais escura. Depois nós vamos ter essa, segunda mais escura, terceira, quarta e quinta. Consegue ver isso? Como é que eu vou observar aqui, ó? No Nordeste, que é essa aqui, tem 36,84 habitantes por quilômetro quadrado. No Sudeste tem 94,04 habitantes por quilômetro quadrado. No Sul, 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. No Centro-Oeste, 9,88. No Norte, 4,65. Então, tá claro, onde que nós temos mais habitantes? É aqui, ó, na região Sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É a região mais desenvolvida, é a região que atrai mais pessoas. Agora, onde que tem menos habitantes? Né? Na região norte, ela está mais clara. Ó. Então, nós vamos ter Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, e Amapá e Tocantins. A região ao todo que tem menos habitantes. Então, aqui, ó, letra A. Explique a afirmativa. A população brasileira encontra-se mal distribuída pelo território. Você acha que o Brasil, a população ela é igualzinha, que tem a mesma quantidade, aqui tem a mesma quantidade? Não, né, gente? Tá claro, ó. Aqui tem mais, região Sudeste. A segunda maior, região Sul. Depois vem o Nordeste. Depois vem o Centro-Oeste. E por último vem o Norte. Então, utilizando do presente mapa. Então, mostra claramente
que existem regiões no Brasil que é mais povoada do que outra. Tá claro, certo? Agora, cite 2 motivos que justifiquem a baixa densidade demográfica na região norte do país. Gente, por que aqui é mais desenvolvida? Presta atenção. Primeira coisa, que o processo de colonização, os europeus, no caso Portugal, chegaram aqui na Bahia, né? Colonizar primeiro o Nordeste. Depois passa para Minas Gerais em busca do ouro. Aí depois nós vamos ter o café aqui nessa região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E depois o processo de industrialização. Então a indústria ela tá aqui, ó. Então por isso que concentra a maior parte aqui. Agora, e por que aqui tem menos? Então, ó, primeiro, porque o processo de colonização nessa região aqui foi primeiro, eles chegaram por aqui, imagina, tudo era floresta, até que o desbravador entrou e veio para cá e povoou e colocou indústria para atrair mais pessoas, então o número de habitantes é menor. Então, um fator é esse. Outro fator é que aqui também tem uma floresta densa, né, e que não é fácil de se viver aqui dentro. Tem poucos empregos porque tem pouca indústria, então isso atrai menos pessoas. É isso. Ainda com esse mapa. No mapa de densidade demográfica por região brasileira, número 2, como está classificado o estado na qual você vive? Porque ele possui esse contingente populacional? Observa, nós estamos na região sudeste. Qual que é o nosso estado? Minas Gerais. Então, Paracatu está dentro de Minas Gerais. Por que ele possui essa quantidade de habitantes maior? Né? Porque essa região é uma região mais desenvolvida. Por quê? Porque o processo, desde a questão da extração aí do ouro, das pedras preciosas, né, no ciclo do ouro, começando em Minas Gerais, até o processo de industrialização na região sudeste, faz com que nosso estado viva uma quantidade de habitantes grandes, se bem que é maior São Paulo. Porém, quando eu vejo a região, toda a região sudeste, que Minas Gerais faz parte, está aqui dentro. Só isso. Vamos para a próxima e tão importante pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? Esse aqui é um gráfico, gente, e esse gráfico é chamado de pirâmide etária. Então, o que é uma pirâmide etária? É um gráfico que permite analisar a distribuição da população por idade e por gênero. O que é isso? Observe o seguinte. Gênero é feminino e masculino, homens e mulheres. Então, desse lado aqui é a população feminina, mulheres. Desse lado aqui é a população masculina. Aqui está me mostrando que a pirâmide etária é em 1980. Agora, no meio, então, é um gráfico que permite analisar a distribuição da população por idade. Observa aqui no meio, ó, o meio é idade, em anos. Então, olha, essa primeira barrinha aqui vai de 0 a 4 anos. Então, em 1980, milhões de habitantes. Quantos milhões de habitantes nós tínhamos de menino e menina? Então, de 0 a 4 anos, nós tínhamos um pouquinho a mais de 8 milhões de habitantes de meninas, né, de 0 a 4 aninhos, e mais 8 milhões de meninos, de 0 a 4 anos, certo? Então, observa que a pirâmide, ela tem homem e mulher, ela tem a idade, então, ó, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, depois 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 e vai subindo, 60 a 64 e aqui tem 70 ou mais, então são os idosos. Então, observa que aqui ele me mostra uma pirâmide etária por idade. Que é formada por quais partes? Uma pirâmide etária ela é formada por 3 partes: base, corpo e topo. Topo ou ápice, tanto faz. A base é composta por crianças de 0 e jovens a 19 anos. Essa parte aqui da pirâmide etária mostra as crianças e jovens. São pessoas que não trabalham, né, e que dependem dos pais, da sociedade para poder sobreviver. Agora, de 20 anos até 59 são chamados de adultos e fazem parte do corpo. Essa parte aqui, os adultos, o corpo de uma pirâmide etária é a parte mais importante de uma pirâmide. Por quê? Porque é no corpo, né, nos adultos que vão trabalhar e gerar renda para pagar
impostos para ter escola, para alimentar as crianças e os jovens e por aí vai. Agora, a parte de cima são os idosos, é o topo ou ápice. Os idosos, todo mundo nasce criança e vai envelhecendo, né? Então, os idosos vai chegar aqui nessa parte superior. Então, vamos entender agora. Presta atenção. Aqui está em 1980. Aqui nós tínhamos muito mais crianças, olha, 8 milhões de habitantes, tanto de meninas quanto de meninos. E agora, olha aqui, de homens, de idosos, ó. Opa, passou. De idosos, se eu for descer aqui, ó, não tem 2 milhões, né, de habitantes de homens e nem de mulheres. Por quê? Porque as pessoas elas vão morrendo, né? Então, elas nascem e elas vão morrendo. Significa o seguinte, quando eu vejo uma pirâmide que a base é muito larga, tem mais criança do que adulto e idoso. É bom? No momento de hoje, ter uma base muito larga, ter muita criança, significa despesa. Agora, ter um corpo largo aqui, ó, muito adulto, é bom? É maravilhoso. Por quê? Porque os adultos é que trabalham. Agora, ter muito idoso significa duas coisas importantes. Se tem muito idoso, significa que o país tem uma qualidade de vida boa e as pessoas vivem mais tempo, não morrem jovem. Então, isso é bom para um país. Então, toda vez que você olhar uma pirâmide e ver o topo mais largo, quanto mais largo for, significa que a qualidade de vida desse lugar é bom. Alimentação, saúde. Então, essas pessoas vivem mais. Então, esse país é bom de se viver. Agora, ter uma base larga é um problema por um lado, sempre tem um lado positivo e negativo. Então, a base larga, muita criança e jovem, o lado negativo é que essas crianças não trabalham e que elas geram despesas. O lado positivo é que no futuro essas crianças elas vão crescer e vão virar adultas. E elas vão trabalhar. Então, se tinha muita criança, vai ter muito adulto. Então, isso é bom. Agora, quando eu tenho muito idoso, tem os dois lados também. Por um lado, é super vantajoso. O país que tem essa parte muito alta, significa que a qualidade de vida é muito boa. Agora, quando o país tem muitos idosos, aí vai gerar um problema também. Porque o idoso, ele trabalhou a vida inteira. Então, ele pagou os encargos dele, tudo direitinho. Ele trabalhou, gerou renda para o país. Agora é hora dele aposentar. Então, quem vai pagar isso para ele? É o governo. Por quê? Porque ele já guardou isso aí, ele já trabalhou, já pagou para os outros idosos. Agora é a vez dele. Né? Então, ter muito idoso, por um lado, é super positivo, porque o país tem uma qualidade de vida boa. Por outro lado, vai gerar uma grande despesa para esse mesmo país. Vamos mandar para a gente poder entender essa pirâmide aqui. Ah, antes de ir, observe o seguinte. Isso aqui, ó, em 1980, eu vou colocar aqui... Ah, eu não salvei. Aqui, ó, em 1980, imagina que se fosse 2000, 20 anos depois. Então, observa, uma criança que estava de 0 aqui, ela ia vir para cá. Então, observa que aqui, ó, é 6, tá vendo? 20 anos depois, ó, ele vai chegar aqui no 20, ele tinha acabado de nascer, em 1980, recém-nascido. Quando ele chegar aqui em 2000, 20 anos depois, ó, 1980, 1990, 10 anos, 2000, 20 anos. Então, essa criança que estava aqui, ó, de 0, em 2000, ele estava com 20 anos. Então, se não tivesse morrido ninguém, a pirâmide ia estar aqui, ó. Essa largura ia estar aqui. Então, essa pirâmide aqui ia ter ficado mais larga, ó. Essa aqui ia subir. Agora, eu faço uma pergunta para você. Hoje, as pessoas estão tendo mais filhos ou menos filhos? Como é que era antigamente? Pensa aí nos seus avós, nos seus bisavós, quantos filhos que tinham, né? Quantos tios você tem, né? Hoje, quantos irmãos você tem? A tendência hoje é diminuir o número de crianças. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, vai mudar a pirâmide. Vamos olhar? Olha como que era a população brasileira segundo os grupos de idade. Então, nós vamos ter aqui, ó,
em 1980, olha, nós tínhamos uma base larga, um corpo que ia funilando e o topo bem fininho, 1980. 2017, então, 37 anos depois disso aqui, olha o que aconteceu. A base está mais fina, as pessoas estão tendo menos filhos. Observa que esse aqui, ele subiu para cá, ó. Ele aumentou. Essa aqui veio para cá, ó. Então, essas crianças aqui passaram a ser adultos. Tá aqui, ó, trabalhando, gerando renda para o país. Eu pergunto, é bom ou ruim? É ótimo. E observa que aqui era fininho e aqui, então, tá um pouco mais largo. E isso é graças ao avanço da medicina, das vacinas, né? Por isso a importância, por exemplo, agora da vacinação aí para o Covid. A gente vai perceber que isso aqui foi um gráfico feito em 2017, então antes da pandemia, né? E essa expectativa que não levou em conta a pandemia, né? Então a gente vai ver ainda um outro fator. Se não houvesse a pandemia e tudo estivesse caminhando em 2050, lembrando que nós estamos em 2021, olha como é que seria esse aqui, ó, menos filhos. Aqui a gente teria já faixa etária de 45, 50, olha o tanto tá largo, olha o tanto de idoso que tem aqui, né? Então, só que isso aqui, ele vem mudando. Mas o que fez isso aqui melhorar a evolução da medicina? Certo? Então, a importância. Então, gente, presta atenção. Se você bater o olho e ver uma pirâmide desse jeito aqui, nesses anos agora, é um país bem pobre. Tem muita criança e pouco adulto. Agora, aqui você vai perceber já uma mudança, olha, muito adulto. Isso aqui é ótimo para o país. Agora aqui já ia ter um outro problema. Vai faltar mão de obra, vai faltar gente para trabalhar e nós vamos ter muito idoso pagando aposentadoria para esses idosos aqui, certo? Mas a qualidade de vida do país é ótima. As pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Antigamente, imagina, antigamente aqui, ó, sem uma medicina tão avançada, morava na zona rural, aí furava o pé no arame, não tinha uma injeção antitetânica, a pessoa morria lá, nem sabia por quê. Hoje, né, existem medicamentos. Então, eu volto a aproveitar aqui para a gente poder falar da importância da vacinação. Então, vamos lá. Presta atenção aqui. As pirâmides abaixo representam 2 continentes. Então, lembrando, o continente é América, Ásia, África, Europa, Oceania e Antártida. São 2 continentes. Um mais desenvolvido que o outro. Então, eu tenho essa pirâmide e eu tenho essa pirâmide. Qual que é a menos desenvolvida e a mais desenvolvida? Né? Então, observe o seguinte. Esse aqui tem mais criança. Olha aqui, menos criança, que vai ser um problema no futuro, vai faltar mão de obra. Aqui, pouco idoso, aqui muito idoso. Então, a qualidade de vida desse país é melhor. Aqui, ó, mostra claramente que é um país mais desenvolvido e aqui é não é país, nesse caso é um continente mais subdesenvolvido. Eu vou te mostrar qual é. Vou baixar aqui e vou deletar para você poder ver África em 2006, Europa em 2006, no mesmo ano, certo? Então aqui menos desenvolvida e aqui mais desenvolvida. Agora vamos aqui, ó. Observe a pirâmide etária brasileira nas décadas de 1970, olha, e 2000, certo? Olha como mudou, gente. Olha a base, aqui já diminuiu. Essa aqui subiu, então ela tá aqui, ó. Então tem mais adulto e aqui idoso. Então vamos lá. Assinale V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. A população brasileira está tornando cada vez mais jovem? Tem mais jovens? Não, tem mais adulto aqui, ó, certo? Então, ela não tá mais jovem. Se fosse mais jovem, a base tinha que ser mais larga. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos, né? A gente está percebendo aqui que a população brasileira envelheceu ou tá a mesma coisa? Sim, a população envelheceu. Por quê? Porque a qualidade de vida é melhor. A expectativa de vida do Brasil está cada vez maior, então isso é importante. A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. Você acha que mudou pouco? Olha, ou mudou muito? Então, tem mudado, pouco tem mudado? Falso, ela tem mudado muito. A população masculina predomina em relação à feminina?
tem mais população masculina hoje do que a feminina, né? Observa aqui, vamos só pegar o idoso aqui para vocês verem a diferença aqui, ó. Tem mais mulher do que homem, ó, pelo menos no idoso, certo? Então é falso. O número de idosos ultrapassou de jovens? Tem mais idosos do que jovem, gente? Não, ainda tem mais jovem do que idoso. Aumentou significativamente, olha de quem que era pra cá. Mas não passou a ser mais não, olha aqui, ó. Vai até aqui, ó, crianças e jovens até 19, ó. Não aumentou a mais não, certo? Então a única alternativa correta é a segunda. Outro termo importante que eu quero trabalhar com vocês, tá terminando. Taxa de fecundidade. O que é isso, taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. Então, quando falar taxa de fecundidade, é o número de filhos por mulher, é o número que a mulher tinha de filhos. Antigamente, gente, a mulher, ela era educada para casar e ter filhos. Então, desde pequenininha, ela já ajudava a mãe a cuidar dos irmãos mais novos, né? Então, antigamente, as famílias eram enormes. Então, era comum, por exemplo, ter 10 irmãos. Olha essa escadinha aqui, ó, um atrás do outro, olha. E terminou ainda com gêmeos ainda no colo, né? Então, aqui tinha muitos filhos. Hoje, né? Hoje o número de filhos por mulher tem diminuído. Por que tem diminuído? Primeiro fator é a independência da mulher. Como, gente, a mulher antigamente, ela era criada realmente para casar e ter filho. Aí, o que aconteceu? Ela começa a estudar. Então, ela começa a estudar. Pensa hoje na sua casa para você ver. Seus pais querem que com 15 anos já tenha filho? Não, quer que você estuda, que você se forme, que tenha um bom trabalho, para depois pensar em casar e ter filhos, né? Então, hoje, graças à medicina, tem como a gente fazer um planejamento familiar e isso fez com que o número de filhos diminuísse. É claro que é uma média, né, gente? Não significa que só tenha um. Tem família que tem 4, e 4 já é muito, né? 6, então, é enorme. Mas se comparar, então, aqui que o que era 10, 12 filhos antigamente, é pouco, né? Mas a tendência hoje é de ter menos filhos, né? Até porque se você vai estudar, vai ter um emprego, aí você vai querer ter filho mais tarde. Então, você não começou a ter filho com 15 anos, né? Como era antigamente. Então, agora não. Agora, primeiro, a gente tem toda uma independência para depois pensar em ter filhos. É claro que toda regra tem exceção. Mas, de modo geral, o mundo, de modo geral, isso aqui aconteceu. Então, antigamente, as famílias no mundo inteiro eram maiores, certo? Então, o número de filhos por mulher era muito grande, então a taxa de fecundidade era enorme, mas hoje a taxa de fecundidade ela diminuiu graças ao processo de independência da mulher, né? Ela passa a estudar, ela passa a trabalhar fora e ela vai, então, diminuir aí a quantidade de filhos. Então, vamos lá. Quarta e última atividade. Éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos, olha aqui. Então, em 1960. Isso em média. Não significa que era 6 toda mulher. Tinha mulher que tinha mais, tinha mulher que tinha filho, tinha mulher que nem tinha. Certo? Então, a média, 6. Na de 80, 4 filhos. Em 2000, 2. 2020, é uma média de 1,5, isso por mulher. Então, tem mulher que tem mais e tem mulher que tem menos. Mas a tendência hoje, então, é diminuir. Letra A. O que a análise da imagem nos permite concluir sobre a dinâmica da população brasileira? O que a gente conclui? Que a população brasileira, ela vem diminuindo. O número de filhos por mulher, ele vem diminuindo. Então, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, no estudo, faz com que essa população, esse número de filhos, cada vez seja menor. Agora, quais as consequências do fenômeno populacional representado? Qual que é o problema da mulher hoje ter menos filhos? Gente, vai faltar gente para trabalhar. Lá na pirâmide etária, pensa, lembra? Se tem muitas crianças é um problema, mas no futuro esse monte de criança vai virar um monte de adulto que vai trabalhar e vai gerar renda para o país. Então, cada vez mais tendo menos filhos, no futuro vai faltar gente para poder trabalhar, certo? Então vai precisar de gente para trabalhar e não vai ter. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Então até
a semana 3 do PET 1. Até semana que vem. Beijo!